Boa noite. Alegria estar aqui com vocês, tremenda alegria, como diria os uruguaios. Depois de 2 anos no Uruguai, a gente retorna para um tempo de conversas com algumas igrejas e rever algumas pessoas. Com grande alegria a gente retorna aqui em Bento para contar um pouquinho do que está acontecendo por lá, atualizar vocês e mostrar os novos desafios, as coisas que Deus tem para nós e de certa maneira para vocês. E antes de mais nada, gostaria de agradecer porque a Aliança de Bento com certeza tem sido as pessoas e a igreja um grande parceiro nosso nesse trabalho no Uruguai nosso inicial aqui. Vou mostrar um pouquinho para quem não me conhece. Meu nome é Arthur Lupion. Trabalhei durante 10 anos na Aliança de Caxias do Sul, no centro, 5 anos ali em Gramado, no Janstein, e agora 2 anos no que seria o Janstein. Na verdade a missão mudou de nome há algum tempo e chama Titbion, então ali no Uruguai. Deixa eu falar para você um pouquinho do Uruguai, rapidamente, se você não conhece tanto a realidade. É o país mais secularizado do Ocidente, décimo no mundo, 42% de pessoas se consideram irreligiosas. Irreligioso entra tudo, pessoas que não se identificam com nenhuma religião, pessoas que são agnósticas ou ateias. A grande massa assim, da realidade da população uruguaia não é ateia. A maioria deles são agnósticos ou irreligiosos. O que é interessante é que, além disso, ou também relacionado a isso, é que a população uruguaia ela é uma população de classe média cultural. Isso quer dizer que qualquer padeiro, né, ou qualquer pessoa em qualquer lugar consegue desenvolver muito bem quase qualquer assunto. Isso é muito interessante. E isso também está ligado com os pilares da educação, que é educação gratuita para todos e laica. 1890, os 3 pilares da educação uruguaia. Todo mundo conviveu com isso ao longo do tempo. E isso vai trazendo, um dos fatores que vai trazendo esse número tão alto de religiosidade. Dentro de uma escala, quando você conversa com uma pessoa, normalmente os estudiosos vão trabalhar com isso, com uma escala de abstração do evangelho. Quanto que aquela pessoa está próxima ou longe do evangelho. Nós temos na Serra Gaúcha muitos nominalistas. Pessoas que se identificam com uma religião, mas não necessariamente praticam aquela religião. Então isso seria o -1. O -2 seria aquela pessoa que não se considera ou não tem uma religião. O -3 seria um agnóstico. O -4 é o ateu. E o -5 é o hater de Jesus. É o que odeia Jesus e fala mal e chuta para tudo que é lado. Ele odeia a pessoa, a perspectiva da religião. A taxa de religiosidade é 18% maior entre os jovens. 42% é a média entre todos. Dentre os jovens é 18% maior. E isso é um fato em 117 países, se não me engano, do mundo. A juventude é mais irreligiosa, agnóstica e ateia do que os maiores de 40 anos. Esse é um fato do mundo onde nós nos encontramos hoje. É por isso que os jovens, quando vão para a faculdade, às vezes falam que o pessoal lá é diferente, tem uma crença diferente, e não faz sentido para aquele que está fora desse ambiente. Porque dentro das faculdades, ou dentro do público jovem, é mais comum a irreligiosidade. O Uruguai, a taxa de suicídio é a maior das Américas e o 22º a nível mundial. Impressionante isso, um país com um monte de coisa interessante, mas com esse número. E o que é interessante, no sentido negativo, é que entre os adolescentes essa taxa aumentou 45% em 2020. Existe muito suicídio de pessoas mais velhas, idosos. A maioria da população que se suicida são de idosos ou de adolescentes. Então esse é um pouquinho do Uruguai para você que não conhece muito ou desconhece um pouquinho do que é o Uruguai. Uma população de 3 milhões e meio de pessoas, um país onde 1/3 da população está em Montevidéu, 1/3 está no litoral e o outro 1/3 está espalhado pelo país. Então está cheio de pueblito, são os povos pequenos, e isso dificulta, porque tem um ditado que diz lá no Uruguai que é cidade pequena, inferno grande.
né? Então, um dito muito comum lá. Eles adoram ditados, então tem ditado para tudo. Sempre dá para aprender algum ditado novo lá. Nós, da TTBio no Uruguai, iniciamos em 2016 lá, na verdade, TTBio no Brasil, indo para lá. Fizemos 4 edições do acampamento com uma igreja naquele período. Depois fizemos 2 encontros com líderes. Iniciamos o que é a TTBio na igreja, que é um trabalho dentro de algumas igrejas que nós temos lá no Uruguai. Fizemos no início de 2020 um intensivo presencial com alguns jovens e então veio a pandemia. A pandemia para nós foi inicialmente um desafio muito grande, porque, como para todos, de se reinventar, entender. Para nós, o Uruguai não é dolarizado, me perguntam muito sobre isso, mas é uma economia que tem um impacto muito grande do dólar. Muita coisa é comprada em dólar, como carro, por exemplo. Você não compra um carro em pesos uruguaios, você compra em dólar. Então, muita coisa está atrelada ao dólar e os preços das coisas são atreladas ao dólar porque é tudo importado. O Uruguai produz pouca coisa. Então, nós fomos para lá com 3,8 dólares, e o dólar chegou a 6, hoje está em 5,3, 5,23 e por aí vai. Então, isso, em primeiro momento, foi um desafio grande para nós. Eu diria que o primeiro desafio nosso na pandemia foi não voltar. Uma das coisas que eu falei para Pepita, que lá no Uruguai chama Valentina, e eu sinto até vergonha de chamar ela de Pepita agora, porque eu acostumei com Valentina, porque Pepita seria o equivalente no Brasil de perereca, então é meio ruim, né, chamar a sua esposa de púlpito, né, ô perereca, como é que vai? Não, então eu tento evitar. Mas agora, então, quando nós chegamos lá, eu disse para ela em algum momento que se nós não voltássemos, né, naquele momento, realmente Deus tinha alguma coisa ali na frente. Porque existiam vários fatores para voltar. E só lembranças do entendimento daquilo que Deus tinha falado lá atrás para ficar. Motivos para ficar não existiam. Existia motivo para ir embora. Agora, para ficar, somente aquilo que Deus tinha falado lá atrás. E nós tentamos então, e nós buscamos seguir caminhando em meio a tudo isso. E uma coisa que eu penso, talvez mais como administrador do que como teólogo, que é a minha outra formação, que o melhor momento de começar alguma coisa é na crise. A crise, ela gera oportunidade. Ela destrói a mente da gente, ela destrói nossas capacidades, nossas energias, mas ela gera oportunidade. E eu disse para P, naquele período, que isso aí é um grande nevoeiro. Se tu vai de Caxias, que eu morava em Caxias, depois morava em Gramado, se tu vai de Caxias para Gramado, metade das vezes, não sei quantas vezes, mas muitas vezes que você for, vai ter nevoeiro. E você sabe que lá no fundo tem a estrada, tá? Vai chegar em Gramado. E onde a gente está, você jura que não tem como chegar lá, dependendo do nevoeiro que está. Eu dizia para ela, quando eu estou viajando entre Caxias e Gramado, a gente não para. A gente segue embora. Porque vai chegar, vamos mais devagarinho. E eu pensava assim, se Deus está conduzindo esse processo realmente é dele, a gente vai chegar no ponto que a coisa vai começar a abrir. Não sei se abriu ainda, em todos os aspectos, mas algumas coisas começaram a acontecer. Começamos com cursos online de teologia. Nesse ano tivemos 80 estudantes no Uruguai já, com a gente. Nós estamos falando de uma população de 3,5 milhões de habitantes, quem sabe 6 ou 8% de evangélicos. Você tem que pensar que Bento Gonçalves seria a segunda maior cidade do Uruguai se estivesse lá. Então é outro contexto. 80 para nós é tipo festa de Réveillon. Começamos a formar uma equipe, hoje temos 7 missionários da TTBio no Uruguai e chegando mais 4 missionários agora em janeiro para formar uma equipe de 11 pessoas. Fizemos o nosso envio do primeiro missionário da gente, eu achava essa coisa muito louca, a gente nem começou ainda, enviamos então, estamos com um trabalho em Cuba, que nosso trabalho lá em Cuba agora é basicamente eu conseguir levantar algum recurso para ele poder comer. Esse é o trabalho que a gente tem em Cuba, prosperidade total, tá bombando. Mas a gente crê que daqui a pouco o nevoeiro baixa. Então hoje a última campanha que eu fiz foi para conseguir comprar milho, né, para ele comprar milho e coisa para ele poder plantar lá para ele ter comida.
Foi a campanha que a gente fez para ele. Não foi para reformar nada, foi só para mandar recursos para ele ter comida. Porque não tem onde ele comprar. E se ele tiver dinheiro, não tem onde ele comprar. A situação lá está muito complicada. Mas nós enviamos nosso primeiro casal de missionários para lá e eles estão lá. Iniciamos um programa de mentoreamento. Hoje temos 22 envolvidos nesse programa de mentoreamento. Fizemos algumas parcerias e conseguimos então ter uma sede. Depois eu mostro para vocês um pouco mais dessa sede, do que é hoje a sede da TTB no Uruguai. E quando a gente vê as fotos e quando depois a gente vai ver um pouco mais. Eu gosto sempre de lembrar que a gente saiu daqui, eu e minha esposa, eram os 2 únicos missionários da TTB no Uruguai, numa Brasília. E só tem como ser de Deus isso, ao longo do tempo. Agora, Arthur, vocês tá com o quê? Estou com Celta, 2006, mas não é nesse aspecto também, né? Cursos online nós temos feito, então. Conseguimos estruturar uma proposta, nós não saímos com uma proposta pronta. Me perguntavam, o que vocês vão fazer? O que vocês vão fazer no Uruguai? Eu preciso entender o Uruguai antes de dizer o que nós vamos fazer. Hoje nós temos uma proposta estruturada e tentando trabalhar nela. Legalizamos a TTB no Uruguai com muito esforço para conseguir juntar as pessoas. Hoje o presidente é uruguaio, a diretoria da TTB no Uruguai é uruguaia, e os missionários e pessoas que estão envolvidas, que são estrangeiros, não têm voz ativa na decisão desses processos administrativos. Estamos juntos, trabalhando com eles, mas desde o início, querendo com que eles assumam todo esse processo. O meu desejo é ficar desempregado. Enquanto mais rápido eu conseguir ficar desempregado, é um estrangeiro a menos na missão. Então nós não estamos construindo algo para nós brasileiros. Nós estamos construindo algo que eles vão cuidar e vão ficar com isso e trabalhar com isso da melhor forma possível. Iniciamos um centro comunitário, hoje nós temos um outro local também. Outro dia não tinha nenhum, agora a gente tem 2 locais que não são nossos, mas estão em comodato conosco, e então vai estar rodando. Iniciamos um centro de idioma. Se me perguntar, Arthur, você gostou da pandemia? Ou não sei se ela acabou, né? Mas acho que ainda está longe ainda. Eu diria jamais. Você passaria por isso de novo? E iniciar uma missão ou fazer alguma coisa do tipo no meio da pandemia? Eu diria jamais. Graças a Deus que não sou eu que determino as coisas. Nós temos que entender e responder sobre o que se trata essa vida. E essa pandemia, pessoalmente, ela me ajudou muito a pensar sobre o que é que se trata essa pandemia. Acho que essa pandemia não, essa vida. Eu acho que diversas esferas as minhas escolhas teriam sido bem diferentes do que a gente viveu. Em 2008 eu tive um acidente com fogo, e isso é uma coisa que eu me lembrava muito durante esse período, e eu literalmente peguei fogo e fiquei passando um ano muito mal. Uma pessoa, depois de um ano, ela me perguntou, chegou para mim e perguntou, Arthur, o que você pensa do seu acidente? Foi de Deus, não foi de Deus? Ou, se Deus permitiu, foi de Deus. Essa é a base do meu pensamento. Se Deus permitiu, foi de Deus. Eu sou incompetente, que não sabe mexer com fogo, então também faz parte desse processo. Mas ela perguntou, mas o que você pensa? Eu saí do processo, aprendi a amar mais as pessoas. Saí do processo, comecei a avaliar melhor as coisas. Saí do processo, pensava melhor sobre o que Deus poderia fazer ali na frente com relação à vida, minha vida e a vida dos outros. Eu olhei para ele e disse, foi bom ou não foi bom? Porque a minha perspectiva do que é bom envolve não pegar fogo. É uma boa coisa. Mas a perspectiva do que Deus tem para nós, às vezes, envolve uma pandemia. E eu não estou dizendo que a pandemia foi enviada por Deus. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que se aconteceu, aconteceu. E nada sai do controle de Deus. E Deus opera dentro de tudo isso. E tudo isso que tem acontecido, que não é nada, porque ainda tem que acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa. Mas tudo isso só aconteceu porque estava nesse momento. Porque as pessoas se abriram para parcerias e para escutar. Como nunca antes tinham se aberto, pelo menos é o que eles falam ali atrás. Vamos pensar um pouquinho mais sobre isso, sobre o que se trata essa vida. Eu gostaria que você abrisse em 2 Coríntios, capítulo 1.
Existem várias respostas humanas sobre o que se trata essa vida. Uma delas, que a Nike, acredito que a Nike agora, a Nike trabalha, que é no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Sem esforço, sem ganho. Essa perspectiva talvez está muito atrelada à nossa perspectiva do labore, labore, labore. Sem trabalho, sem nada. Essa é uma resposta sobre o que se trata essa vida. Lute para conquistar alguma coisa. Gaste e bote todo o seu esforço, tudo o que você tem, e você receberá alguma coisa lá na frente. Às vezes a gente critica a perspectiva da teologia da prosperidade, mas o labore, labore, labore e no pain, no gain estão muito bem atrelados. A diferença é que o esforço é humano. E lá na prosperidade, o esforço é humano. Mas daí tem uma bênção de Deus conforme eu vou fazendo as coisas para Ele. Mas os 2 ou 3 pensamentos estão muito bem atrelados. Hoje em dia a gente tem Instagram, um monte de gente aí trabalhando com Instagram e vivendo disso. O Instagram ele tem um algoritmo. À medida que você faz uma coisa, acontece outra coisa, e depois faz outra coisa, vai trabalhando aqui, esse algoritmo vai lendo a resposta do seu público e vai apresentando mais seu conteúdo lá na frente. É uma desgraça esse algoritmo, eu xingo ele todo dia, porque eu tenho que fazer um monte de coisa para agora minhas publicações aparecer, e eu não quero fazer essas coisas, não nasci para isso. Mas a gente pode pensar que essa vida pode ser respondida como se fosse um algoritmo. Eu vou fazer uma coisa, vou fazer outra coisa, vou fazer outra coisa, e vai acontecer isso. E quando a coisa sai de controle, eu me frustro profundamente, porque a vida ela é algo que eu controlo ao longo do tempo. Quando nós aplicamos essa lógica, nós com facilidade nós vamos nos frustrar. Talvez uma das palavras que você talvez não mais falou durante a pandemia, mas que talvez você sentiu, frustração. Gente, a gente ganhou da missão, olha aqui, pobre é bucha. Ganhamos da missão para a gente ir para um congresso em um país me esqueci o nome do país, da Sérvia, em abril do ano passado. Compramos as passagens em fevereiro ou janeiro, alguma coisa assim, e nós íamos passar 3 ou 4 dias em Veneza e a missão ia pagar pra gente. Aí vem a pandemia. O que tu sentiu? Eu senti raiva. Desgraceira, chinês, vagabundo. O que estão fazendo? Senti um monte de coisa. Porque essa vida se trata sobre o que eu acho que é bom, o que eu vejo que é bom, que é o que eu entendo que deva acontecer. E aí o emprego não está sendo como eu deveria ou como eu esperava, e me frustra. Então, o que Paulo está trabalhando aqui para nós é uma resposta diferente do que a que eu normalmente dou, e que com certeza pode nos ajudar muito. Para entender o que está acontecendo aqui, porque 2 Coríntios é uma carta onde Paulo vai, em alguns momentos, defender de uma maneira bem diferente de como nós defenderíamos, mas ele está defendendo o seu ministério, porque quando nós vamos nos defender, normalmente nós nos defendemos, e Paulo vai defender de uma forma um pouquinho diferente, mas o que aconteceu aqui é que no intervalo entre 1 e 2 Coríntios, a gente tem algumas cartas perdidas, e Paulo enviou uma carta que era muito severa. Não temos ela, não tem como falar sobre o conteúdo dela, mas ela é considerada como uma carta severa. Tito faz um relato dentro do próprio 2 Coríntios que muitos aceitaram essa carta, mas muitos não aceitaram. E o que aconteceu aqui é que um grupo começou a minar a autoridade de Paulo. E não só dizendo assim, Paulo não é quem ele diz, dizendo Paulo não é quem ele diz e nós somos muito superiores a eles. E aí você chega lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 8 e 9. Nós vamos ler tudo fora de ordem aqui, porque acredito que vai fazer um pouquinho mais de sentido. 2 Coríntios 1, 8 e 9. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia. Quais tribulações? Não sei dizer. Não posso afirmar com clareza quais são as tribulações que passaram ali. Você pode supor várias coisas, foi algo terrível.
Não foi algo simples, mas a gente não consegue definir dentro do livro de Atos, fazendo harmonia, utilizando outras epístolas, nós não conseguimos definir o que de fato foram essas tribulações, mas foi algo terrível, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Sabe quantas vezes eu li esse capítulo na pandemia? Não sei, mas foram muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. E eu ficava pensando nisso. As quais foram muito além da nossa capacidade de suportar. Ele está falando aqui, quando ele fala essa ideia de capacidade de suportar, pode trocar capacidade por força de suportar. Você pode trabalhar com poder para suportar. Ele está dizendo que eles não tinham capacidade, força, poder para suportar o que eles estavam passando. Muitas vezes as pessoas falam, inclusive eu já falei sobre isso, que nós não seremos provados além do que nós podemos suportar. Existe uma questão aqui que esse provado que as pessoas falam normalmente é referindo-se a tentados. Porque Paulo está falando aqui que eles sofreram de uma maneira que vai além da nossa capacidade de suportar. Deus nunca prometeu para nós, queridos, que nós não iríamos sofrer além da nossa capacidade de suportar. Nunca disse isso. A palavra, essa confusão que às vezes diz que você não vai sofrer além do que você pode suportar, é porque a palavra de 1 Coríntios capítulo 10, 13, que está lá, não sobreveio a você essa tentação que não fosse humana, vai seguir ali, é peirasmos, que é a mesma palavra que vai ser usada em Tiago 1, com relação à prova. O que acontece é que a palavra peirasmos, ela pode ser traduzida como prova ou como tentação. Lembra da palavra amor, que no grego tem pelo menos 3 manifestações de palavra para a mesma palavra? Acontece agora aqui o contrário. Nós temos uma palavra no grego que tem 2 possíveis traduções com aplicações distintas. Tentado, nós nunca seremos além do que nós podemos suportar. E nós nunca seremos provados ao ponto de sermos tentados além do que nós podemos suportar. Mas Jesus nunca prometeu para a gente, que nós não iríamos sofrer além da nossa capacidade de suportar. Quando eu perdi o dedo arrumando uma máquina na missão, no final do ano passado, quando eu passei pela situação lá e tal, o meu dedo ficou, ele ficou uma casca de laranja assim, né? E a dor foi muito grande, enrolei no pano tal, a P foi dirigindo o carro, entramos dentro do carro, fomos até o pronto atendimento. Eu pensava assim, vai lá, logo de uma vez corta esse negócio e a gente se adapta, não tem problema. Bora lá. Tira essa dor que tá insuportável. Quando eu toquei a campainha da enfermaria ali do pronto-socorro, que estava fechado, eu toquei a campainha e eu caí de dor. Cheguei até ali e apertei, mas ali eu caí. Mas a terceira coisa que eu pensei que ali eu não conseguia suportar eu vou embora desse país. Chega de levar pata de uruguaio, chega de ficar no Brasil. Eu vou lá, falo para pregar numa igreja, estou pregando na igreja. Estou fazendo negocinho, estou fazendo ali. E aqui não sou ninguém. Aqui as pessoas rejeitam muitas vezes. Aqui até o padeiro, não desmerecendo nenhum padeiro, obviamente, mas qualquer pessoa em qualquer lugar tem um diálogo elevado e difícil de pregar o evangelho. Não existe pessoa acessível. Eu quero ir para casa. Me deixa ir para casa. Era além, e algumas vezes a gente vai ter situações além do que a gente pode suportar. Fui para casa, depois da operação, fiquei um dia lá no hospital, fui para casa, cheguei em casa, estava o mais próximo que eu cheguei na minha vida de um burnout, de esgotamento emocional e físico, depois de uma série de coisas que a gente estava fazendo. Estou terminando meu doutorado estava matando. Ligam, o Luke tem que fazer uma cirurgia, tinha que fazer uma cirurgia, está aprovada a cirurgia, é sexta-feira. A Pepita, o espanhol dela estava um pouco mais precário para ir junto. Bora lá. Vamos voltar para o negócio. É além do que eu posso suportar. Imagino que você tem um montão de histórias para contar. De coisas que foram além do que você pode suportar. Por que isso?
Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Vamos morrer. E sintetizando o que ele está colocando aqui vamos morrer. Vamos morrer. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos. Sabe por que isso? Para que nós não confiemos em nós mesmos. O chamado de Deus para nós é que nós não confiemos em nós mesmos. E a pandemia não é algo personalizado para nenhum de nós, assim como um monte de coisas que acontecem na história da gente, não é para a gente. Mas Deus usa coisas, sofrimentos que passam na nossa vida para que nós não confiemos em nós mesmos. Agora você volta lá no versículo 3 e depois a gente vai pular para o 5. Como que a gente pode fazer isso? Não confiar em nós mesmos. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Pula o versículo 4, vai para o versículo 5. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Nós podemos não confiar em nós mesmos à medida que nós confiamos em Deus. Senão aquela coisa insuportável, ela leva a um extremo. 42% das pessoas não têm uma fé, não acreditam em nada. 20º país em índice de suicídio. Minha opinião, tremenda conexão. Tremenda conexão entre as duas coisas. Em meio às nossas tribulações e desespero, nós precisamos lembrar aquilo que pode dar esperança para nós em qualquer momento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Uma coisa que a gente tem que entender sobre Cristo ele é um canal duplo para nós. Às vezes a gente só pensa num canal que nós gostamos, que é o canal de que ele é o nosso Salvador. Mas vocês lembram que Paulo vai falar lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo que é a igreja. Cristo é o caminho de salvação, com certeza. E ele é o caminho também para que haja relevância. E para que haja relevância, Deus nos chamou para completar no nosso corpo as aflições que restam de Cristo. Cristo completou a obra, completa esta obra de salvação. Não está completa a obra de edificação da sua igreja. E para isso, então, Cristo também é um canal onde chega para nós algumas coisas que talvez no primeiro momento a gente não vai gostar. Sobre o que se trata essa vida, gente? Não é sobre no pain, no gain. Se esforce e tudo vai dar certo. Não é assim. Esse homem é considerado como alguém que foi talvez o maior missionário de todos os tempos, ou pelo menos o maior missionário da igreja primitiva. Nós conhecemos a Jesus por Paulo, de diversas maneiras por Paulo. Não pelos outros discípulos, tanto quanto por Paulo. E passou por um monte de coisa, morreu, sem nem pensarmos quantos ganhos, se desconhecemos os ganhos deles. Versículo 4, que é a continuação sobre bendito seja Deus e Pai, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que a consolação que recebemos de Deus possamos consolar os que estão passando por tribulação. Versículo 6. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Sobre o que é essa vida? Essa vida é sobre amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Essa vida é viver uma vida tão próxima a Deus que eu começo a imitar Ele em todos os aspectos. E transborda então a cruz sobre mim. E uma vida cristocêntrica, como Davi Murk gosta de falar, ela é outrocêntrica. Se a minha vida é só outrocêntrica sem ser cristocêntrica, eu vou ser o que a gente chama de people pleaser. Pessoas que estão preocupadas em agradar as outras pessoas. Se a minha vida é tão centrada em Cristo, eu vou começar a pensar no que os outros
os outros é importante. O Paulo me perguntou, o Fábio me perguntou, tu gosta de morar no Uruguai? Como é que tu vê? Não gosto. Isso para mim é uma luta, não gosto. Não é que eu não gosto, assim, é bonito, é legal, a gente não está lá para gostar. Aonde que está escrito que eu tenho que gostar? Talvez eu vá gostar ao longo do tempo. Eu gosto de várias coisas que tem lá, mas se eu fosse escolher, não iria. Não iria. Não precisa mudar, a gente não precisa se mudar de onde a gente está. A questão é que a nossa vida tem que ser cristocêntrica. E se nós amamos a Deus com profundidade, nós investimos a nossa vida para o bem do outro. Sobre o que se trata essa vida? Essa vida se trata sobre o bem do outro. E não estou falando bem-estar. Porque não tem chamado bíblico para bem-estar. E vamos ver isso em Filipenses capítulo 1. Que o reino está acima do nosso bem-estar. Não tem problema quando vem de barganha, vem de bônus, bem-estar. Mas muito cuidado com bem-estar. É uma armadilha e muitas vezes não é de Deus a proposta necessariamente. Uma vida cristocêntrica é outrocêntrica. Então não sofremos para nossa construção pessoal. Se nós pensarmos que nós sofremos para nossa construção pessoal, de novo, não é outrocêntrica. De novo eu estou no centro. Sofremos para nossa desconstrução pessoal e edificação dos outros. Qualquer intuito de vocês, nosso, de por meio da fidelidade sermos relevantes aonde nós estivermos, vai passar por algum tipo de desconstrução. Não tem um caminho de relevância, de falar de Jesus, de viver Jesus, de servir a Ele, que não passe por desconstrução pessoal. Porque quando você se centrar em tentar ouvir, entender, participar do mundo da outra pessoa, para então convidar ela a participar do... Não meu mundo, gente, mas no mundo de Cristo, você já teve que desconstruir o que você gosta, em algum aspecto, para entender o que está acontecendo ali. E esse processo, ele sempre vai ser doloroso. Eu gostaria de orar e queria falar um pouquinho mais sobre aquilo que está acontecendo no Uruguai, mas eu queria deixar esse desafio para vocês. Uma vida cristocêntrica é outrocêntrica. E se for além do que você pode suportar, graças a Deus. Graças a Deus. Você está no clube de Paulo. Graças a Deus. Deus abençoe. Abençoe cada um aqui. Para uma vida centrada na tua palavra, para uma vida centrada em quem tu é, para uma vida perto de quem o Senhor é. Abençoe, Deus, tudo que nós vamos ainda falar, mas abençoe profundamente a vida de cada um aqui, nessa semana, naquilo que precisa ser pensado e repensado sobre a centralidade de quem está no centro. É isso que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém. Aí desconfigurar um pouquinho? Não tem problema. Deixa eu contar para você, então, um pouquinho sobre a Titibiano. A Titibiano começou o Uruguai hoje. O que está acontecendo lá agora? Titibiano Uruguai começou comigo e com a P, na verdade com algumas viagens anteriores, mas hoje é uma equipe. Então eu estou em nome de uma equipe aqui contando para você o que Deus está fazendo lá. Não só Arthur e Pepita, ou Valentina, mas um grupo que ultrapassa isso já. Então nós estamos na cidade, eu, Luquita e um outro muchacho que chama Darwin, trabalhamos ali, somos missionários nessa base em Exil da Paulier, depois eu vou mostrar as fotos para vocês. Nós temos Alfredo e Dani, que estudaram durante 4 anos ali em Gramado, que estão na cidade de Florida, e Messias e Evanilde, que são de Belém e estão por lá. Além disso, nós temos uma base, um trabalho ali, não é bem uma base, mas é um trabalho nessa cidade de Santa Rosa, que foi onde começamos o nosso trabalho lá no Uruguai. Então, o Uruguai todo, pensa isso, é metade do Rio Grande do Sul, em território. E 1/3 da população. E a população, 2/3 da população, basicamente vive naquele litoral ali, ó. Então, quando vier para cima é mais difícil. Depois vou falar sobre um outro ministério. A gente está começando um outro ministério para ano que vem, provavelmente, e a gente quer ir para o norte. Meu sonho, minha oração, ore por isso, é que nós consigamos, então, fincar uma bandeirinha dessas em cada departamento. O Uruguai tem departamentos, são 17, nós já matamos 3.
Falta 14. Então, de alguma maneira, a ideia da Titbion não é ser centralizada, porque justamente essas pessoas que estão fora desse eixo, elas têm pouquíssima coisa para poder ser atendidas de alguma forma. O Uruguai tem igreja, praticamente em todos os lugares. Algumas cidades não têm igrejas, mas a maioria das igrejas são muito pequenas. Eu me esqueci de botar um slide sobre da nossa igreja aqui, que é a que a P e eu vamos, mas a igreja da gente tem 15 pessoas. 15 pessoas e está bombando. Então, eu conheço várias que têm esse número de pessoas. Então, hoje nós temos esses ministérios por lá, são os ministérios de alcance. Então, Teleios, que é esse ministério de mentoreamento, esse centro comunitário, que eu vou mostrar daqui a pouco. Hoje o ministério em Cuba está atrelado a nós, então é Baracoa English School, man. Então, aí o ministério que está rodando em Cuba, e o centro de idiomas e a Titbion na igreja. Cada um deles tem um grupo de pessoas, alguns poucos envolvidos, não é muito grande. O Ministério de Mentoramento tem 22, talvez seja um dos maiores, Titbion na igreja tem 35, os outros são pequenos. Nesse centro comunitário aí, a gente começou agora um trabalho num presídio, trabalho com mães solteiras ou com que não têm recursos, oficinas para capacitação e trabalha com criança e as coisas têm acontecido. Esse centro de idiomas trabalha dentro de uma igreja por enquanto, mas a ideia é ter mais depois. E a gente ensina inglês para também poder falar do evangelho por meio do inglês. O uruguaio tem que pensar isso. Eu sempre explico uma coisa bem simples assim. Você pensa no uruguaio e no gaúcho. O que o gaúcho tem de ruim, o uruguaio às vezes tem. E o que o gaúcho tem de bom, o uruguaio tem um pouquinho melhor. Eles são muito educados, por exemplo, muito educados. Então, mas outras coisas eles são mais reticentes. O gaúcho é muito reticente muitas vezes à questão da fé ou alguma coisa assim. O uruguaio, se tu quer acabar com a conversa, é só falar com qualquer coisa assim. Esse é o centro comunitário da gente. Começamos faz pouquinho tempo lá. Estamos reformando esse centro comunitário para poder atender lá naquela cidade de Florida. E esse é o nosso Centro Teológico Missionário del Uruguai, TEL, que vai começar agora, março do ano que vem, com esses cursos aqui, com esses cursos ali. Então vão ter cursos de curta duração, alguns mais longos, 5 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. A ideia é ter alguma coisa que é bem diferente no Uruguai, porque não tem nada nesse estilo no Uruguai. Hoje, se o uruguaio quiser estudar alguma coisa nesse estilo, ele tem que ir para o Brasil ou para a Argentina, e o problema disso, você sabe, foi e é muito difícil de voltar. Então, tanto para esse casal que foi para Gramado para voltar para lá, nós tivemos muitas conversas para que eles voltassem, porque não é convidativo. A gente está reclamando da nossa gasolina, 6 e pouco, a gasolina está 6,30, 6,20, a gasolina está 8,80, 8,90. O quilo do frango é R$40. Então você começa a ver algumas coisas assim que é difícil. Dá um desafio maior para essa questão. É mais difícil para o evangelho propagar? Claro que não, gente. É impossível. Tanto quanto aqui. O evangelho, a propagação do evangelho é obra de Deus. É impossível, mas pensa, pessoal, é morar no Brasil, vai morar na Argentina, economicamente, em alguns aspectos pode ser muito mais fáceis do que morar lá. Então, nossa ideia é criar tudo lá dentro e também poder receber pessoas de fora estudando lá, então, nesses períodos, porque quanto mais a gente consegue colocar, quantos mais jovens nós temos lá dentro, jovens e adultos, mais cristãos nós temos capacitados e possibilidade de multiplicar. Essa aqui é a nossa sede, é um comodato, os 2 locais são comodatos e nós estamos reformando esses locais, então, mas esse é o salão aí já, todo prontinho, o escritório da gente, tem uma sala de aula, 5 hectares na cidade de Exílio da Pauleira, departamento de São José. Tá? Então, esses são os missionários da gente, que estão por lá, mais o Duniel que está em Cuba, esse é o último encontro de equipe da gente. E aqui são os missionários que estão vindo, 2 da Serra Gaúcha, o João de Gramado, da Aliança de Gramado, e a Ruth, da Aliança Centro, mais Reinaldo e a Dani, que também eram da Aliança. Então, dominar esse negócio, gente. Manda mais gente. Manda aí, tá faltando de Bento. Então, vamos mexer esse negócio aí. Então, esse é o pessoal que está chegando lá. O que a gente precisa?
Deixa eu falar para você como então você pode apoiar. Primeira coisa, nós precisamos de ajuda. Esse projeto nunca foi um projeto simples. Daniel Lima me fala, quando eu estava nos momentos assim mais de opressão espiritual, coisas do tipo, assim, momentos bem complicados, ele falava assim para mim: você não achou que você ia para o Uruguai, que é o país menos evangelizado da América do Sul, e que ia ser barbada? Eu disse assim: eu acho que eu achei, Daniel, não acreditei que essa coisa era complicada. Uma das coisas que eu percebi logo no começo, assim, em algum processo, é que isso é muito mais do que um pequeno grupo de pessoas. Esse trabalho é um trabalho para um grupo muito grande. Então você pode apoiar de 3 formas, uma ou outra, ou todas elas, como você quiser. Você pode entrar no nosso site, teachbeyond.ui, tá? E aí você vai entrar lá na aba oração, que vai ter ali, e você pode se cadastrar e receber as nossas novidades ali e pedidos de oração. Bem simples. Vai gastar o quê? 30K, não sei quantos K vai gastar, mas vai gastar uns K aí do seu celular, você entra lá no site da gente e se cadastra aí e recebe pedidos de oração e ora pela gente, tá? Então, esse aí vai sair a partir do mês que vem, começar newsletters de todos os missionários. E aí você já sabe, já conhece, já participa e vai podendo acompanhar o que está acontecendo lá. Nós temos uma campanha agora que se chama Amigos da Teach Beyond, tá? Então, são as necessidades de doação para Teach Beyond para 2022. Todos esses ministérios que eu mostrei para vocês ali, eles não acontecem, sendo bem sincero, eles não acontecem só com oração. A gente ora muito, Deus manda os recursos, mas as pessoas precisam participar com recursos. Quando eu fui para Ministério de Missões, trabalhar mais com isso, eu não tinha a noção de como tudo custa. É impressionante como absolutamente tudo custa. Então, o Uruguai é um país caro e nós precisamos de apoio financeiro, gente. Então, lá nessa página do Amigos, você pode entrar lá na teachbeyond.ui e encontrar lá Doe, e aí ou a página Amigos, e você pode ver as necessidades de contribuição para 2022. Então, nós estamos levantando recursos hoje para 2022 para poder acontecer todos esses ministérios, porque quase todos esses ministérios não são autossuficientes. O centro comunitário, a escola de inglês, a gente não quer cobrar das pessoas que estão participando lá. Por quê? Sabe como que eles chamam a gente, missionários brasileiros no Uruguai? Caça-plata. Tá? Então, não é uma boa estratégia utilizar o movimento de cobrança. Obviamente, o centro teológico, que é cristãos que vão participar, isso tem custo e eles vão pagar esses custos. Mas a gente gostaria de dar, inclusive, bolsa para uruguaios que não tenham condições. Lá no site você pode ver direitinho todas as necessidades e te convido a participar grandemente disso. Terceira coisa, venha. Tire umas férias aí missionárias em setembro ou janeiro, 22 agora, né? Janeiro ou setembro, para fazer parte de equipes de aceleração. Não adianta, assim, achar que vamos para o Uruguai, vamos fazer a diferença. Não, gente, a gente vai fazer uma diferença daqui uns 10 anos, quem sabe? Sendo bem otimista. Vamos devagarinho. Mas cada vez que vem um grupo lá, o que faz? Acelera o trabalho. Agiliza o movimento. Então, isso gera movimento. Principalmente jovens. Necessitamos de adultos também, mas principalmente jovens. Por quê? As igrejas têm poucos jovens. Chega um montão de jovem lá e eles começam a acreditar, caramba, dá para ter. Só de ver. Dá para ter jovens. Então, sendo bem prático, gente, desafio vocês, então, a participar desse movimento. 3 maneiras simples, dentro daquilo que você pode fazer. Mas nós precisamos de oração, nós precisamos de recursos e nós precisamos de pessoas. É Deus quem vai enviar, certamente. Mas quem sabe você vai ser o canal de bênção também e vai poder participar disso. Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que Deus não precisa da gente. Deus não precisa da gente. É um privilégio poder participar disso. Imagino que você tenha outras tantas coisas que você participe. E eu te mostro aqui também algumas coisas que você pode participar disso. Então, ore pela gente, ore por tudo isso que está acontecendo, contribua se é possível e vá. Tire uma férias missionárias e vai para lá ajudar a gente. Eu não sei como vai ter em janeiro por causa das limitações,
mas pintar parede a gente pinta, ajudar uma escola pintando alguma coisa, fazendo alguma coisa, e isso tudo fica para depois, para Deus trabalhar a longo prazo. Tá bom? Deus abençoe, muito obrigado pelo tempo aqui.